Quem são os ladrões que roubam sua energia? Muitas vezes você pode estar emocionalmente abalado, cansado ou sem energia e motivação. Você se pergunta, quem são os ladrões que roubam minha energia? Porque eu não tenho energia. Veja, nossos sábios judeus falam de coisas impressionantes, que são soluções práticas, como você na prática pode realmente aplicar coisas e sair desse lugar muito facilmente. Se Deus quiser, tentarei compartilhar com você com a ajuda dele. Te convido para viajarmos juntos nessa jornada e refletirmos juntos sobre alguns ensinamentos do judaísmo. E aí tentar juntos ver como podemos cada um, aplicando o que precisa, sair de um lugar negativo e ir para o seu lugar feliz e positivo, de energia e de força, se Deus quiser. Bem, explique para os nossos sábios judeus. Qual é o problema pelo qual uma pessoa está mal? Está sem energia. Eu digo tudo com as minhas palavras. Ou seja, vive não como quer, não no seu ideal. Uma resposta é quando a pessoa vive over, como se diz em inglês, over effort, ou seja, tem esforço demais. Quando falo de esforço, não é só esforço físico, mas principalmente esforço emocional e mental, tanto do coração quanto da mente. Ou seja, nossos sábios judeus explicam que, por exemplo, não é uma boa ideia ter trabalho demais. Nossos sábios dizem, é basicamente necessário diminuir o tempo de trabalho no nível de sustento, de ir a um lugar para trabalhar, ou seja, horas de trabalho, e dedicar-se ao estudo da Torá. Obviamente o estudo da Torá é um preceito divino que não há nada como o estudo da Torá. Há um segredo escondido aqui. Qual é? Quando alguém estuda a Torá, ele está estudando qual é a vontade de Deus, está se conectando com Deus, tanto em nível, obviamente, metafísico e espiritual. Ou seja, a Torá são as palavras de Deus neste mundo. Deus entregou sua Torá e a pessoa estuda o que Deus quer. Ou seja, entre parênteses, vou contar que o primeiro dos 10 mandamentos é, direi em hebraico e depois traduzo. Eu sou Adonai, teu Deus, que te tirei de Mitzrayim, da escravidão. Ou seja, eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. A palavra Anohi, ele tem 4 letras. Aleph Nun, agora vou traduzir. Aleph Nun Haf Yud, Anohi. No aramaico antigo, o que no hebraico antigo nossos sábios explicam é que Anohi esconde o seguinte, que Deus diz o seguinte. No nível de siglas Ana, vou traduzir como Ana Nafshi Ktavit Veyahavit. Ou seja, Ana é eu, Nafshi, meu, Nefesh, minha alma. Ktavit eu escrevi, Veyahavit e entreguei. Ou seja, olhem que impressionante isso. Que Deus, em sua Torá, basicamente através das letras em hebraico bíblico, da Torá, basicamente em nível metafórico, por assim dizer, entrega sua alma. Ou seja, a pessoa estuda a Torá, a vontade de Deus no mundo. É impressionante. Obviamente estamos falando da Torá do povo judeu, a Torá original, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, que é a explicação dos nossos sábios judeus, que tudo foi recebido no Monte Sinai através de Moisés. 3 milhões de pessoas, quase todos já ouvimos o primeiro mandamento, como mencionei, e o segundo, Lo ye Elohim agerim al panai. Se não me engano, falei com minhas palavras, não exatamente, mas bem próximo. Não tenha ídolos, outros ídolos diante de mim. Ou seja, a proibição da idolatria, ou seja, Deus proíbe. Primeiro ele se dirige ao povo israelita e ao mundo todo. Obviamente os 10 mandamentos também são universais para o mundo inteiro. E Deus primeiro se dirige ao seu povo, que foi quem ele libertou há pouquíssimo tempo atrás. Ele diz a cada um, fui eu que te tirei. Não fala globalmente, mas de forma particular. Para cerca de 3 milhões de pessoas. Todos conhecemos o primeiro mandamento. O segundo, claro, diz para não ter outros ídolos além de Deus. Ou seja, aqui há um Deus, um Criador, um Todo-Poderoso, só um único Criador. E não há outras forças que Deus não permita, que estejam fora de Deus. Obviamente Deus tem anjos, e Deus tem, obviamente, claro, Deus tem um exército de anjos, mas obviamente Deus é o Criador que envia esses exércitos de anjos ao mundo e a todos os mundos, as galáxias. O que é um anjo para os judeus? Anjo é um enviado espiritual. Por exemplo,
O vento é um anjo que é o vento, é um enviado espiritual que Deus envia a este mundo para que haja vento. A chuva, os astros, todos são anjos de Deus. O que são anjos? Enviados de Deus, ter uma função específica no mundo. O sol dá luz, dá calor, as nuvens cobrem o sol. Ou seja, cada aspecto neste mundo, podemos dizer que, de certa forma, são anjos de Deus. É preciso estudá-lo a fundo, de maneira geral. O que quero te dizer nesse grande parêntese é que Deus utiliza suas forças como anjos enviados para realizar ações neste mundo. Mas claro, Deus é único, um Ojas de Jalila que Deus não permita. Não pode dizer, bom, há um Criador e há essas forças e outras. Não, Deus é um só. Shema Israel. Nós, judeus, dizemos 2 vezes, de manhã e à noite. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel. Deus é nosso Deus. Deus é um só. Há uma unicidade. E Yehudá Hashem, há uma unicidade de Deus no mundo. Não há nada além de Deus. Nada acima de Deus. Ou seja, Deus inclui tudo, está acima de tudo, sabe de tudo. Mas o que Ele te dá de presente? O livre-arbítrio. E aqui quero conectar isso com o começo do que começamos a estudar. O livre-arbítrio, a livre ação que Deus te dá de presente, é a possibilidade de que você viva uma vida plena de felicidade, energia e que você evite todo tipo de problemas que, na verdade, é muito fácil de evitar. Ou seja, não é obrigação que você tenha estresse, não é obrigação que você tenha ansiedade, nem problemas de sono, nem problemas de alimentação, nem falta de energia. Não é obrigação. Ou seja, Deus te dá as forças, tanto no nível emocional quanto físico, se Deus quiser, de ativar. Cada um, conforme seu lugar no mundo e seus poderes físico, mental e emocional, recebe de Deus o que lhe cabe. Sua toolkit ou caixinha de ferramentas com configuração única para cada um. Será, se Deus quiser, a sua missão no mundo? Com suas fortalezas, suas fraquezas são pistas que Deus te dá para ver quais são as coisas que você precisa corrigir e ver coisas boas nos outros. Mesmo se você vê em outra pessoa fraquezas como as suas, pode primeiro julgá-la para o bem, porque sabe o quão difícil é superar essa fraqueza. Talvez você seja a única pessoa no mundo, dizem nossos sábios, que pode ajudar essa pessoa. Talvez você seja a única pessoa no mundo que realmente pode entender profundamente essa pessoa. Não um psicólogo nem um professor. Talvez você. Por quê? Porque você vê nessa pessoa fraquezas semelhantes às suas. Agora, as forças que você tem também são pistas de Deus que você tem para ativar no mundo. Portanto, tudo isso são pistas para você usar seu kit de ferramentas, sua caixa de ferramentas, para cumprir a missão que você tem neste mundo. E saiba que ninguém foi criado antes de você como você, e ninguém será criado como você depois da sua existência. Ou seja, você é único, única na história, você tem uma configuração única, uma configuração de caráter, de personalidade, de habilidades, de talentos, de dificuldades, única na história. Como diz um grande sábio, o dia do seu aniversário é o dia em que Deus, no seu aniversário, decide, o seu aniversário é o dia em que Deus decide que este mundo não pode existir sem a sua existência. Você é necessário, você é necessária neste mundo, Deus assim decide. Não existe um gramado no mundo, não existe um pedaço de grama ou de terra que seja algo que não tenha razão de ser. Explicam nossos sábios judeus que cada grama, cada pedacinho de pasto no mundo, Deus lhe envia um anjo que diz: cresça sempre, cresça, cresça. Reflita sobre sua alma divina, quanta importância você tem no mundo e como Deus confia e espera o melhor de você. Mas o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Conectar-se com Deus, com a fonte de tudo, com Deus, o Todo-Criador, o Criador de Todo-Poderoso. Então, voltando ao início, nossos sábios judeus ensinam: você tem que diminuir, obviamente, tem que ter um sustento básico, mas não buscar o excesso. Não acima da riqueza. Não, o que você não precisa, o extra Deus vai te dar. Se você precisar, não se preocupe, mas você tem que se concentrar. Em quê? Ao estudar Torá, buscamos entender o Ratzon Hashem, a vontade de Deus neste mundo. Como? Estudando Torá, a Torá do povo judeu, que é a Torá original.
O que dizem os sábios judeus que seguem a lei judaica? Obviamente é preciso ir às fontes originais, obviamente à Torá judaica, segundo a ortodoxia judaica. É muito importante e o que eu tento fazer aqui é compartilhar com você e tentar juntos seguir nessa jornada para que você viva uma vida feliz. E sem problemas de falta de energia, como dissemos, ou falta de significado na vida. As respostas estão aí, é preciso estudar. Agora dissemos, em hebraico se diz diminuir nos negócios e aumentar o estudo da Torá, na reflexão, isso é muito importante, na reflexão, refletir, isso é algo fundamental. Por que eu digo isso? Vou te contar, o faraó. Vamos voltar mais de 3.000 anos na história. Vamos viajar juntos no tempo. Mais de 3.000 anos de história para trás. O faraó, quando o povo judeu esteve no Egito, pensem que Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo judeu, as 12 tribos desceram ao Egito. Fomos 210 anos escravos no Egito. E qual foi a estratégia do faraó? Aumentar a escravidão. Ou seja, ele entendeu que se ele desse ao povo judeu, trabalho em excesso, né? Ou seja, dava trabalho demais. Uma escravidão muito cruel, que não tínhamos tempo para pensar, para refletir, para nos conectarmos com Deus, para orar. Isso implicava o sucesso dele. No momento em que o faraó morreu, houve um dia de folga no Egito, ou seja, um dia em que as atividades pararam, não houve trabalho. O Egito ficou paralisado por um dia. Nesse dia, explicam nossos sábios judeus, nosso entendimento começou, digo com minhas palavras, a funcionar. Nosso coração começou a bater e a entender que situação de pobreza, não só pobreza material, mas pobreza emocional, espiritual, de que vivíamos como escravos, nossos avós, bisavós, escravos, 200 anos de escravidão. Pensem, impressionante. E começamos a orar, a clamar a Deus que queríamos, digo com minhas palavras, mas fazer a sua vontade, ser o povo de Israel que traz luz ao mundo, que concede bênção, Berajota, bênçãos ao mundo. E começamos realmente a nos conectar com Deus. Nesse dia a história mudou para sempre. Nesse dia Deus decidiu, Deus ouviu as orações do povo de Israel. Depois Deus, obviamente, como vocês talvez saibam, falou com Moisés. E Moisés foi o grande líder que tirou o povo judeu do Egito. Como vocês talvez tenham ouvido, as 10 grandes pragas, as famosas pragas, o mar vermelho se abriu. Vimos milagres impressionantes que posteriormente grandes profetas do povo judeu não conseguiram ver e pessoas muito simples daquela geração viram. Você viu com seus próprios olhos que Adonai é o único Deus, não há outro além dele. Eu traduzo, diz, que Deus nos mostrou, você nos mostrou que Deus é Deus. Não há nada fora de Deus. Ele nos abriu os céus, nos abriu os abismos da terra e vimos na água, acima da água, abaixo da água, acima dos céus, que não há nada fora de Deus. Nosso Criador, o Todo-Poderoso, a unicidade de Deus, que não há nada fora de Deus, não há nada fora do nosso Criador. E que como Deus nos ama, e Deus te ama, e Deus precisa de você. E Deus confia em você que você pode cumprir sua missão na vida. E isso foi vivenciado por aproximadamente 3 milhões de pessoas. Posteriormente, recebemos a Torá no Monte Sinai, 40 anos no deserto, cobertos por nuvens de glória, coluna de fogo impressionante. 40 anos como um bebê, que Deus messe 40 anos. Pense que das famílias que estávamos no Egito, que éramos as 12 tribos de Jacó, nos transformamos em um povo, em Am Israel, o povo de Am Israel Shai, o povo de Israel vive. E aí quando recebemos a Torá, que são as leis de Deus, a vontade de Deus, muito mais do que leis, ensinamentos, como viver feliz, cheios de energia, cheios de força, de missão no mundo, com um senso de propósito no mundo. Isso é a Torá Kdoya, nossa Santa Torá. E lá, durante 40 anos, Deus cuidou dos nossos pés. Pense na areia fervendo, os pés perfeitos. Por 40 anos, nossas roupas passadas, limpas, sem precisar trocar. 40 anos.
O maná do céu, não, o poço de Miriam, a profetisa de Sadequete, a justa profetisa Miriam, irmã de Moisés e de Arão, o grande sacerdote, pegando água dali e nem íamos ao banheiro. O maná e a água eram uma digestão automática, o corpo absorvia tudo o que precisávamos, nem precisávamos ir ao banheiro. Era como um abraço de Deus em um microcosmo, em uma estufa de amor de Deus, 40 anos. Depois desses 40 anos, Yehoshua bin Nun e Josué, filho de Nun, o grande aluno de Moisés. É ele quem, por ordem divina, continua a liderança para entrar na terra de Israel por ordem divina. Conquistamos a terra de Israel. Pensem que os povos, havia 7 povos em Israel que eram muito, muito maus, cruéis. Pensem em alguém cruel. Multiplique isso por muito mesmo. Esses eram os 7 povos que Deus diz na Torá, que Deus tirou da terra de Israel, a terra santa. Pelo comportamento negativo que tinham, faziam coisas horríveis. E Deus tira esses 7 povos da terra de Israel, e o povo de Israel nós conquistamos, obviamente conquistamos por ordem divina. Em 7 anos a terra de Israel, em 7 anos a terra é dividida de acordo com as tribos. Cada tribo vai para sua parcela de terra, para seu lugar de terra em Israel, que está ligado à alma da tribo e à alma de cada pessoa dessa tribo. Não é como hoje, que a pessoa decide onde vai morar por causa do clima, por situação financeira, econômica, por isso ou aquilo, família, amigos, não. Cada judeu e judia vive em Israel de acordo com o lugar ao qual sua tribo pertence. Naquele momento, se Deus quiser, vamos voltar. Agora, ou seja, cada pessoa vive em seu lugar onde sua alma está conectada àquele pedaço de terra. E depois desses 14 anos, chegamos a Shiló. 369 anos em Shiló. O tabernáculo em Shiló, que era como o Santo Templo, depois em Jerusalém, posteriormente como o primeiro templo, o segundo templo. E assim vimos uma vida de presença divina, milagres incríveis, vínculos com Deus impressionante. 369 anos em Shiló e depois algumas décadas. Depois chegamos com Salomão, o rei Salomão, Shlomo Melech, o primeiro templo, depois o segundo templo. Depois de 2000 anos de exílio, voltamos para Israel há mais de 70 anos. Agora, essa grande introdução que eu disse, estávamos falando sobre o tema energético. Agora, tudo isso assim, o judeu olha para a vida, o judeu não procura o atalho. Como ter mais energia? Eu tomo um comprimido. Mas o judeu e a judia buscam a raiz. Por quê? Como dizem nossos sábios, quem sobe alto, desce alto. Ou seja, quando alguém tem um problema e toma um comprimido, se uma pílula, achando que automaticamente vai silenciar o problema, isso é um erro. O que ela silencia? No máximo, um comprimido ou uma pílula. Silencia os sintomas, silencia o que o corpo, em nível físico, lhe está trazendo à tona, lhe está elevando. Ou seja, aqui há um problema. Pense, é como se alguém colocasse algo debaixo d'água e depois isso flutuasse. Isso flutua, o sintoma é o que flutua, é o que aparece por fora. A pessoa tem, que Deus não permita, um mal-estar físico, toma um comprimido e esse mal-estar, entre aspas, vai embora, desaparece. Agora, essa pessoa realmente tratou a raiz do problema? Claro que não. Agora a raiz e o problema estão mais fortes. Por quê? Porque a pessoa ingeriu, isso é, entre parênteses, o que é a medicina natural. Ou seja, a pessoa ingeriu uma dose de veneno, que é um comprimido. Geralmente tem elementos tóxicos, toxinas para o corpo da pessoa. E às vezes também afeta a parte emocional da pessoa, o aspecto emocional. O problema talvez esteja ainda pior agora na raiz. Então, quando o judeu realmente quer ver como posso ter mais energia, como posso ficar mais forte, vamos à raiz. A raiz é a Torá. E agora, como dissemos no início, temos que aumentar em Hitbonenut, em reflexão, não como o faraó que realmente quis bloquear o que é a reflexão judaica. No dia da morte do faraó, o judeu e a judia despertaram. E nos conectamos com nossa verdadeira raiz, com a fonte de tudo, que é Deus, aquele que era nosso poderoso, o Todo-Poderoso. Assim nós também. Importante para a sua energia e para que você a utilize bem, para que faça coisas boas com a sua energia, é refletir, orar, dedicar tempo, conversar com Deus. Idealmente, de manhã e à noite, momentos específicos, fixos, lugares tranquilos onde ninguém te incomode.
Fale com suas palavras e fale sobre os problemas que você tem. O que está tirando sua energia? Tem dificuldade para dormir? Converse com Deus. Posso te dar dicas simples que ajudam. Fale tudo com Ele, com suas palavras, como faria com seu melhor amigo. É assim que explicam os grandes sábios chassídicos da Torá, a Kabbalah da Torá. Ou seja, para problemas de sono. O que, por exemplo, você pode fazer? Não leve o telefone para a cama, para o seu quarto. Se você tem um despertador, perfeito. E se não tem, talvez seja bom comprar um despertador. Não atenda se o telefone te incomoda. Ou seja, quando você vai dormir, antes de ir dormir, você pode ler salmos ou palavras de sabedoria judaica, coisas que te façam bem, coisas que façam bem para a sua alma. Não ligue notícias ou redes sociais com informações que realmente podem afetar negativamente suas emoções. Ou seja, o momento da noite é basicamente um momento de relaxamento. Durante o dia, sim, Deus fez o dia para fortalecer, fazer atividades e tudo mais. À noite a energia diminui e você, com essa energia que vai baixando, também precisa realmente se conectar com coisas boas, tranquilas, respirar fundo e, acima de tudo, conversar com Deus. Ir dormir conversando com Deus. Você pode dizer Davi Melech, Israel, Hai, Bekayam. Assim explicam nossos sábios. Davi, o rei, Israel vive e existe. Vocês podem ir dormir com palavras da Torá. Davi Melech, Israel Hai Bikayam, Davi Melech, Israel Hai Bikayam, Davi Melech, Israel Hai Bikayam. E assim, por exemplo, eu te dou um exemplo com o tema do sono. E assim com tudo. Mas basicamente, converse com Deus. E assim, o fato de você refletir e dedicar tempo para refletir e falar com Deus, isso vai te dar muita energia e tudo o que te rouba energia às vezes vai sair automaticamente. O que te rouba a energia acontece porque você permite. O estresse e a ansiedade fazem a pessoa viver sem sentido, apenas pensando no que precisa fazer hoje e amanhã, preocupada com a lista de tarefas. Não, tranquilo, tranquilo. Pouco a pouco, coloque 3 objetivos por dia, do mais fácil ao mais difícil. Ou seja, são exemplos simples. Então que tenhamos o mérito de fazer a vontade de Deus com alegria e bom coração, sempre para o sucesso de todos, e que façamos a vontade de Deus sempre com alegria.